eu convido você hoje, então, na sequência que nós estamos fazendo, a abrir sua Bíblia lá no capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, onde encontramos 4 das primeiras 7 cartas que vão até o final do capítulo 3. Então, essa primeira sessão, né, que você que acompanhou aqui na nossa apostila, né, nessa situação proposta pelo reverendo William Hendricks, né, o Dr. William Hendricks, é que ele divide o estudo de Apocalipse em 7 sessões. Então, se você tem aí a apostila, aqui no sumário, nós temos, portanto, aqui a proposta da divisão, e nós vamos entrar hoje, então, Cristo no meio dos 7 candeeiros, que vai do capítulo 2, na verdade do capítulo 1, né, que é a introdução, e o capítulo 2 propriamente até o capítulo 3, verso 22. Então, essa seria a primeira sessão. Lembrando alguns princípios, né, do estudo de Apocalipse. Primeiro, que você tem que levar em consideração que Apocalipse trata das questões, como diz Apocalipse capítulo 1, verso 19, trata das questões de que era, do momento que foi escrito e da perspectiva futura. Foi uma revelação, a última revelação de Jesus, escrita como destinatário às 7 igrejas da Ásia. Então, o destinatário primário foram os crentes daquele primeiro momento, né, na transição aí, do primeiro para o segundo século, as 7 igrejas da Ásia. Vimos também, então, que a interpretação relacionada a Apocalipse tem que obedecer um critério de fazer sentido para esse primeiro destinatário e, consequentemente, também para nós. Uma outra situação importante é que o Apocalipse não foi escrito de modo cronológico, ou não deve ser interpretado de modo cronológico, com início, meio e fim, mas foi escrito dentro de uma realidade da literatura apocalíptica judaica, que é escrita com ciclos, com sessões paralelas, progressivas, né, mas que dão ênfases diferentes, contando a mesma história em relação ao mesmo período de tempo, com o objetivo final de demonstrar a vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus Cristo e, consequentemente, da sua noiva ou da sua igreja. E isso, segundo o estudo apresentado no livro Mais que Vencedores, foi dividido em 7 sessões, cada sessão trazendo uma resposta às indagações da igreja da época. Então, essa primeira parte vai falar aos destinatários, à igreja, as chamadas 7 igrejas da Ásia, qual a perspectiva da relação de Jesus para com a igreja. Lembrando que Jesus, durante seu ministério terreno, depois de vencer a morte, ressuscitou, foi assunto ao céu. Nós estamos aqui por cerca de 70 anos depois desse evento, e a pergunta é, Jesus subiu ao céu para quê? Né? O que ele está fazendo lá? E o que ele espera da igreja? O que vai acontecer com a gente? Então, essa primeira sessão vai trabalhar com isso, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ler primeiro Apocalipse. Capítulo 1, eu vou ler o verso 19 e 20, que é a transição, e a carta escrita a Éfeso. E depois, conforme nós fomos trabalhando com cada igreja, aí a gente relê o texto correspondente, ok? Então acompanha a leitura que farei aí, diz assim, no verso 19 do capítulo 1. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí começa o capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, essa primeira parte que lemos serve aí para nos conduzir a algumas questões relacionadas aí ao estudo dessa primeira sessão. Nós vimos em Apocalipse capítulo 1 que essa revelação, o verso 4 do capítulo 1 nos aponta isso, foi direcionada, os primeiros destinatários dessa carta, dessa revelação, foi justamente as 7 igrejas. Então o verso 4 de Apocalipse 1 diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Okay? Então essa é o destinatário. E aqui nessa primeira sessão ele começa a trabalhar com cada uma dessas características dessas igrejas. Então vamos lá, vamos seguir na nossa apostila aqui, os nossos slides, né? O livro de Apocalipse demonstra que Jesus Cristo, como cabeça da igreja, o líder, o senhor da igreja, possui um conhecimento detalhado da situação individual de cada uma das suas igrejas locais. O número 7, como nós vimos, representam a totalidade. Portanto, as 7 igrejas da Ásia devem representar e ser interpretadas como um número da totalidade das igrejas. O fato de ser 7 igrejas aponta para a totalidade das igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, né? Em todos os momentos desse período da ascensão de Cristo e da segunda vinda, ou da volta de Jesus. Então nós temos Apocalipse sempre tratando desse período histórico, desde a ascensão de Cristo até a sua volta. E dentro desse período histórico, as 7 igrejas da Ásia, então, apontam para a totalidade das igrejas, desde as igrejas lá do período, que foi por volta do ano 100, a revelação do Apocalipse, até os dias de hoje e até o final, quando Jesus voltar. Nós vamos referendar isso e vamos observar aqui algumas características. Essa primeira aqui, dentro dessa primeira sessão, a revelação quer responder é se Jesus está atento com aquilo que está acontecendo com a igreja. Se Jesus está ciente do que está acontecendo com a igreja. Então Jesus havia sido assunto ao céu, como eu disse, há cerca de 70 anos, né, por volta do ano 30 e pouco. Nós estamos aqui por volta do ano 100. Então as pessoas perguntam, mas e aí, a igreja do Senhor, será que Jesus foi assunto ao céu? O que vai acontecer? Quando ele volta, quando não volta? Será que ele está preocupado com aquilo que está acontecendo na igreja? E aí então essa primeira sessão vai responder à igreja o que Jesus espera da igreja, quais os perigos que a igreja está passando durante esse período e quais as posturas que ele exige da igreja. E é por isso então que nós vemos que no início de cada carta, a cada igreja, é apresentado o fato do conhecimento de Jesus, né? Do fato dessa onisciência de Jesus e da sua onipresença. Ele diz que está presente, que ele conhece. Veja o que ele diz aqui no início do capítulo 2, quando ele escreve ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, ou seja, aquele que comanda a liderança da igreja, os verdadeiros servos e pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então ele se apresenta com a ideia daquele que anda, que está presente, que está passeando por entre as suas
igrejas, as suas verdadeiras igrejas. Uma coisa que fica clara nessa perspectiva, né? Esse verbo conhecer, e nós sabemos que esse verbo conhecer tem uma interpretação muito mais carregada no Novo Testamento, né? Por conta do hebraísmo. Então, esse conhecer está muito mais apontando para uma intimidade, para um relacionamento vivo com a igreja, do que simplesmente um conhecimento, saber do que está acontecendo. Mas toda vez que as Escrituras apontam, usam o verbo conhecer, demonstra essa ideia de um conhecimento pleno, íntimo, profundo do Senhor, né? É usado no eufemismo quando trata, por exemplo, de José e Maria, que depois que ele recebe a revelação do anjo, diz que ele não a conheceu até ela dar à luz a Jesus. Então esse conheceu aqui não no sentido que ele soubesse quem ela era, mas de ter intimidade com ela. E quando refere-se a Deus, ou Jesus e a igreja, esse conhecimento aponta para essa intimidade, essa perspectiva de um conhecimento pleno, né? De um conhecimento verdadeiro e real. Então quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, não é só dele ficar sabendo do que a igreja está fazendo, mas de que ele estava realmente ligado, atento e com intimidade sobre tudo aquilo que a igreja faz. E as 7 cartas, as 7 igrejas, reforça essa ideia de que Jesus conhece, Jesus está atento e com intimidade com essa igreja. Vejamos aí, o capítulo 2, o verso 2, que nós lemos, né, para a igreja de Éfeso, diz, conheço as tuas obras. Veja agora no verso 9, para a igreja, ou na carta à igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, conheço a tua tribulação. O verso 13, na carta de Pérgamo, vai dizer assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja, conheço o lugar em que habitas. Depois, lá no verso 19, na carta à igreja em Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Então, conheço as tuas obras. O verso 1 do capítulo 3, quando fala da igreja de Sardes, é apresentado assim, e ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? Que é mais uma expressão simbólica que aponta essa questão da plenitude dos Espíritos de Deus. E as 7 estrelas, né? Que é a ideia da liderança dessa igreja, né? Então, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude, né, da própria divindade de Deus, e as 7 estrelas, ele diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então, conheço as tuas obras. Verso 8 do capítulo 3, na igreja de Filadélfia, é dito assim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. E, por fim, a carta à igreja em Laodiceia, no verso de número 15 do capítulo 3, mais uma vez você encontra a expressão conheço, né? Começa assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Então veja que há um paralelismo, né, nas cartas, todas elas apontando para o fato de que Jesus conhece intimamente, está interligado, está andando no meio dos candeeiros, que ele está presente na vida da igreja, que ele cumpre a promessa que ele deu lá em Mateus, quando ele diz em Mateus 28 que estaria conosco até a consumação do século. Espiritualmente, Cristo está conosco, está presente, está caminhando no meio da igreja e conhece intimamente
tudo aquilo que está acontecendo na igreja, as obras dessa igreja, se a igreja tem andado em fidelidade, se essa igreja não tem andado em fidelidade, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele tem um conhecimento detalhado da situação individual de cada uma das suas igrejas locais, de todo o tempo, de todos os lugares, ok? Então começa dizendo assim, né, a respeito desse conhecimento, não é para menos, pois ele está, como diz o texto bíblico, no meio dos candeeiros, é ele que anda nos meios dos candeeiros, então é por isso que ele está ciente de todas as coisas boas, nós vamos ver que tem alguns elogios, e também as coisas que são passíveis, né, de uma exortação, de uma admoestação, ele conhece e está ciente de todas as coisas, ok? As cartas, portanto, do livro de Apocalipse, além de mostrar esse conhecimento de Jesus sobre as suas igrejas, mostra que Cristo avalia a sua igreja com o propósito, obviamente, de santificá-la e prepará-la para a sua volta. Todas as exortações que Jesus traz, e até mesmo os elogios para fortalecer e motivar a sua igreja, têm o objetivo de mantê-la fiel, mantê-la santa, pura, ataviada de tal maneira como noiva, preparada para o retorno do noivo. Então, nessa primeira sessão, o objetivo é responder à igreja aquilo que o noivo espera dela. O noivo sabe do que está acontecendo e traz informações daquilo que o noivo espera que esta noiva coloque em prática no seu dia a dia, ok? Sabemos que o número 7, então, indica a ideia de completude, inteireza, perfeição. Sendo assim, as 7 igrejas da Ásia representam a igreja de Cristo de um modo geral, em todas as épocas, em todos os lugares. Existe uma perspectiva dentro daquela escola da cronologia literal de que as 7 igrejas referem-se a períodos específicos durante a história da humanidade. Na verdade, a própria Escritura nos mostra que essa não é a melhor maneira de interpretarmos as 7 igrejas. Eu vou ampliar aqui para você, para que você veja melhor na sua tela. Nós temos aqui um mapa da Ásia, né? E a localização das cidades e, consequentemente, das 7 igrejas. Então, nós temos aqui a Grécia, né? Atenas, você está vendo, várias ilhas, dentre elas a ilha de Patmos, onde João recebe essa revelação. E aí nós temos, até numa perspectiva aqui horário, né? A sequência das igrejas. Então, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas são as 7 igrejas do Apocalipse a quem foram destinadas as cartas apocalípticas. Ok? Existe um outro slide aqui, talvez possa te auxiliar aí melhor. Deixa eu pôr lá aqui, essa aqui. Na mesma ideia, né? Talvez esteja um pouquinho menor, mas aqui em português já fica fácil para você identificar as 7 igrejas, né? Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ok? Então eu vou voltar aí os dois slides para aquela nossa primeira situação. Então essas são as igrejas que foram destinadas. Como eu tenho chamado sua atenção, elas são igrejas que representam todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, nesse período até a volta de Jesus. Mas, dentro do sistema cronológico, então veja aí, tentativa cronológica. Vou te apresentar para quebrar isso aqui, tá bom? Então você tem aqui, esse aqui é um quadro daqueles que defendem essa tese, né? É um quadro na tentativa de explicar a visão cronológica, e nós vamos ver depois argumentos que quebram, inclusive argumentos bíblicos que quebram essa possibilidade. Então vou ampliar aqui para que você possa acompanhar melhor aí. Então vamos lá, as igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo,
deixa eu usar o cursor aqui para te indicar, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos aqui uma coluna que mostra como que Jesus se apresenta a essa igreja, né? Então, que mostram as características, né? Então, no caso aqui de Éfeso, aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, né? Aqui em Esmirna, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Em Pérgamo, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Em Tiatira, o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. Sardes, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em Filadélfia, o que é santo, o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. E Laodiceia, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então é assim que Jesus se apresenta dentro dessa coluna. E aí, como é uma tentativa cronológica, eles procuram colocar um período cronológico em que essas igrejas representam. Então, na visão cronológica, a igreja de Éfeso, ela refere-se à igreja primitiva, a igreja que vai do ano 30 e 33, né? Essa é uma diferenciação, até o ano 100, o ano quando foi dado aí a revelação, ok? Então, esse é o período. Passou o ano 100, então nós estaríamos na igreja de Esmirna, que vai até o 323, né? Que é o início do cristianismo no Império, né? Pérgamo até 538, Tiatira até 1517, até a Reforma Protestante. Depois Sardes, da Reforma Protestante a 1798, talvez os primeiros indícios de avivamento, né? Avivamento na perspectiva pentecostal. Depois 1798 a 1844, aí o período talvez missionário, né? E agora de 1844 até o fim. Então essa é uma proposta de interpretar as 7 igrejas como períodos cronológicos no nosso mundo, ok? Aí o que nós vamos observar? Vamos lá. Uma outra tentativa, né? Se você tiver aquela apostila, com a apostila aí, o primeiro slide é na página 32, o segundo slide aqui na página 33. Talvez não tenha ficado tão claro aí para você, mas eu vou falando aqui para que você entenda. Nessa visão desse slide aqui, na tentativa cronológica da página 33 da nossa apostila, essa aí que aparece a listinha dos nomes em português já, então nós temos aqui uma sequência. Eles seguem Éfeso, nesse slide, a igreja do primeiro amor, a igreja apostólica, que vai do ano 33 ao ano 100. Depois Esmirna, a igreja perseguida, que vai de Diocleciano até o Constantino, do ano 100 até 312. Lembra que aquele primeiro slide apresentava até 323, né? Então uma transição. Pérgamo, a igreja sobre o favor imperial, sob Constantino, que vai de 313 até o ano 600. Aí depois Tiatira, a igreja papal, a Idade Média, que vai do ano 600 até 1517. Sardes seria a igreja da Reforma Protestante, do século XVI e XVII, então 1517 a 1750. Laodiceia seria a igreja rejeitada, né? A igreja de Filadélfia primeiro, né, na sequência, a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, iniciada com o movimento puritano, 1750 a 1914, veja que aí já aumenta, né, a data prevista, naquele slide iria até 1844, essa vai até 1914,
E aí, por fim, então, Laodiceia, a igreja rejeitada. Então, essa é a igreja que nessa visão nós estaremos vivendo. A igreja da apostasia final, que é a igreja atual. Então, veja que dentro dessa visão cronológica, nós estaremos vivendo, portanto, a igreja rejeitada, a igreja da apostasia. Né? Os melhores anos da igreja, que seria a igreja de Filadélfia, já passou, nós estamos vivendo agora o período da igreja rejeitada, a igreja atual. Então, isso é na perspectiva cronológica, dessa escola cronológica de interpretação cronológica. Né? Só que isso não se sustenta. Né? Por quê? Porque nós temos elementos da igreja de Éfeso que são vistas hoje. Nós temos elementos e exortações e chamadas de atenção de Jesus para a igreja de Esmirna que fazem sentido no dia de hoje. E assim para cada carta. Então, o método do paralelismo, que ele diz que as 7 cartas, as 7 igrejas, representam exortações, motivação e princípios de Jesus para a igreja, para todas as igrejas, de todas as épocas, em todos os lugares, acaba tendo um sentido, um significado melhor para nós. Né? E a própria Escritura vai nos apresentar alguns argumentos nesse sentido, é o que a gente passa a trabalhar agora. Tá bom? Então vamos lá. Dentro do paralelismo, os pontos que são favoráveis à ideia do paralelismo, que é o que nós temos proposto, em detrimento daquela perspectiva cronológica. Então, primeiro, as 7 cartas apresentam um certo padrão, né, na escrita. Então, o destinatário, depois vem quem que é o remetente, a avaliação se é aprovação ou condenação, uma orientação, né, uma exortação, uma promessa, e aí cada carta segue esse padrão. Segundo, todas as avaliações, advertências, exortações e promessas são aplicáveis a todas as igrejas, de todos os lugares, a qualquer tempo. Quer ver um exemplo? Dá uma olhadinha aí na carta à igreja de Éfeso, sempre no final, né? O verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para quem? Leia aí para mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. Se fosse uma carta endereçada simplesmente à igreja de Éfeso, para um período específico da cronologia ou do tempo, o encerramento da carta seria: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso, ou à igreja em Éfeso. Mas quando ele coloca de uma perspectiva que essa mensagem que foi destinada para a igreja de Éfeso deve ser ouvida, essa mensagem deve ser ouvida por todas as igrejas, ele já nos dá um indicativo de que essa mensagem de Éfeso serve também para Esmirna, serve para Pérgamo, serve para Tiatira, para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E, consequentemente, serve para todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares. Veja que esse padrão é repetido. Então, nosso verso 7 foi dito, veja aí no final do verso 11, para a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para quem? Para as igrejas. Né? Mais uma vez o plural aqui. Lá no verso 17, para a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse padrão continua em todas elas. Verso 29, a carta a Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, agora no verso 6 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, mais uma vez, às igrejas. Assim também no verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim também o verso 22, o verso 22 da carta à igreja em Laodiceia, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja que no próprio corpo da carta, da revelação, ela é aplicável a todas as outras igrejas. E como o Apocalipse trata do período desde a primeira vinda de Jesus, ou da ascensão de Cristo, até a sua volta, então o ensinamento, a exortação, as motivações, as promessas,
as avaliações, as advertências que são dadas a esses destinatários primários são aplicáveis a todas as igrejas, de todos os lugares, em todo esse período. Ok? Então, esse é um outro fator que é favorável ao paralelismo. Então, ver esse padrão em cada uma das cartas, fazendo um paralelo em cada uma delas, e essa ideia da aplicação também para todas as igrejas de um modo geral. Caminhando aí um pouquinho mais, um terceiro ponto favorável ao paralelismo é que as avaliações de Jesus tratam das ameaças para as igrejas, e há também um padrão nesse sentido. Eu vou abrir aqui a tela para você. Então você vê que nessa avaliação, né, de Jesus, existe temas paralelos. Ele vai tratar do esfriamento espiritual, da apatia espiritual, tanto na carta de Éfeso, quanto na carta de Sardes, quanto na carta de Laodiceia. Ele vai tratar do perigo e do problema da perseguição religiosa, tanto na carta de Esmirna, quanto na carta à igreja em Filadélfia. E ele vai falar do perigo das heresias e do liberalismo na carta de Pérgamo e na carta de Tiatira. Você vê que existe uma certa sequência, né? Então você vê lá, primeira carta, Éfeso, esfriamento espiritual. Segunda carta, perseguição, Esmirna. Terceira carta, Pérgamo, problema da heresia e liberalismo. Aí começa de novo a sequência, né, um tanto inversa aí. Aí Tiatira fala também do liberalismo. Depois Sardes fala do esfriamento. Aí você tem Filadélfia falando da perseguição da igreja religiosa e, por fim, Laodiceia. Então, a primeira, a do meio e a última carta falam, de certa forma, aí, de um assunto, né? E assim dividido entre as outras cartas. Então, existe um paralelismo relacionado aos temas dos perigos e da avaliação que Jesus faz em relação a cada igreja, ok? Os assuntos compartilhados pelas 7 igrejas, então, estão em paralelismo. E um quarto ponto favorável ao paralelismo, seguir o sistema de interpretação do paralelismo progressivo, né? Simbólico, as exigências apresentadas também mantêm o padrão. Então, em todas as cartas você vai ver uma exigência na perspectiva de arrependimento, mais fé. Arrependei-vos e crede, essa é a ideia, a fidelidade. E como eu já disse, também um padrão de declaração final para todas as cartas, dizendo: ouça o que o Espírito diz para as igrejas, no plural. Tudo bem? Então, esses são argumentos, inclusive da própria revelação, que aponta algo favorável para o sistema de interpretação do paralelismo e não do sistema cronológico. Mesmo porque essa discussão de tempos, até quanto tempo cada igreja ficaria, né, o que representaria cada tempo, não há uma convenção geral entre aqueles que defendem o sistema cronológico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para compreender essa primeira sessão do estudo dos 7 candeeiros, Cristo no meio dos 7 candeeiros, é deixar de lado esse modo de interpretação cronológico. E isso em todas as sessões do Apocalipse. Ou seja, o que está acontecendo na igreja de Éfeso está acontecendo na igreja de Filadélfia ao mesmo tempo. O que está acontecendo na igreja de Laodiceia acontece ao mesmo tempo na igreja de Sardes, e assim sucessivamente. Tudo aquilo que é tratado com as igrejas está acontecendo simultaneamente em todas as igrejas, em todos os lugares, em todo o tempo. Então, as exortações da carta de Éfeso são para a igreja de hoje, né? Talvez não todas as igrejas necessariamente hoje, porque tem igreja que vai estar com o padrão correto em relação a Éfeso, mas serve para outras. Mas a exortação da igreja de Sardes vai servir para alguma igreja específica de hoje. Ou seja,
todas as avaliações, exortações, palavra que Jesus traz para as 7 igrejas são aplicadas à igreja de Jesus Cristo em todo o tempo, em toda a época, em todo lugar. Tudo bem? Então isso precisa ficar bastante claro aí, né, para entendermos um pouco mais do estudo nessa primeira sessão. Vamos lá. Eu fiz aqui existe isso, né, já pronto. Então nós projetamos aqui. Você que tiver aí com a sua apostila, isso vai estar na página 35, que é um quadro que você vai encontrar inclusive na Bíblia de Genebra, quanto a algumas características de cada igreja, focado no elogio, na crítica. Então vamos lá, no elogio, na crítica, na instrução e a promessa dada a cada uma das 7 igrejas. Então, de um modo bem resumido, o que nós vamos encontrar aí? Para a igreja de Éfeso é dito, né? Rejeita o mal, persevera e ser paciente, né? A crítica, o amor de Cristo não é mais fervoroso. E a instrução, faça as obras que fez no início. E a promessa, referindo-se ao paralelismo com alguns elementos do Antigo Testamento, então é comer da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, o elogio é suporta o sofrimento graciosamente. Não tem nenhuma crítica. A instrução, seja fiel até a morte. E mais uma vez a ideia da coroa da vida. Pérgamo, mantém a fé em Cristo, é o elogio, né? Uma igreja que mantém a fé em Cristo. A crítica, ela tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias. É uma igreja liberal. Qual que é a instrução? Se arrependa. E a promessa, um maná escondido e uma pedra com um novo nome, que também são símbolos que têm amparo no Antigo Testamento. Para Tiatira, o elogio é uma igreja onde o amor, o serviço, a fé, a paciência são melhores do que eram no início. Então, uma igreja cuja prática, né, da vida cristã é elogiada, porém tem como crítica, tolera o culto idólatra e a imoralidade. É a igreja acolhedora, né, que aceita todas as coisas para não criar confusão com ninguém. Jesus critica isso. A instrução, o julgamento está vindo. Sejam fiéis. Não adianta ter uma prática elogiável, mas se não tem uma fidelidade à palavra de Deus, né? E a promessa, caso eles apliquem a instrução, essas promessas são aplicadas caso a igreja coloque em prática aquilo que foi dado como exortação, como instrução. Então, se a igreja se torna fiel, governarão nações e receberão a estrela da manhã. A igreja de Sardes, o elogio é que alguns, não a totalidade, mas alguns têm sido fiéis. A crítica é que é uma igreja morta, né? E a instrução ou a admoestação, a exortação é: arrependam-se e fortaleçam o que ainda resta. Se realmente eles se arrependessem, a promessa era: os fiéis serão honrados e vestidos de branco. A igreja de Filadélfia recebe o elogio porque persevera na fé e obedece a Cristo e honra o nome de Cristo. Não tem nenhuma crítica, por isso todo mundo, você vê aí, tudo quanto é igreja que divide, põe o nome de Filadélfia, né? Igreja de Filadélfia. Por quê? Porque é a igreja que não tem nenhuma crítica. Porém, continua com a instrução de continuarem sendo fiéis. E recebe como promessa um lugar na presença de Deus, um novo nome e a estar na Nova Jerusalém. E a última igreja, essa você não vai encontrar, geralmente não é uma igreja com esse nome, né? Por quê? Porque é uma igreja que não tem nenhum elogio. Você vai para a carta de Laodiceia, você não encontra nenhum elogio nela. A crítica também parece ser bastante indiferente. Só tem a instrução: sejam zelosos e arrependam-se. E caso eles sejam zelosos, se arrependam,
compartilharão do trono de Cristo como promessa. O simples fato da instrução acaba reforçando a ideia tanto do elogio e a crítica, né? O que está precisando da igreja, mas no corpo da carta você não tem nenhum elogio e a crítica é algo meio que indiferente. Veja que há um padrão, né, na perspectiva das instruções e de fidelidade, de fé, né, de fidelidade nas obras e de arrependimento. Sejam fiéis, arrependam-se, seja fiel, faça o que você fez no início, ou seja, volta à fidelidade, fortaleça o que ainda resta, torna-se fiel, arrependa-se, sejam zelosos no que você faz, sejam fiéis, arrependam-se. Então, a instrução para a igreja, de um modo geral, que Cristo nos apresenta em todo o tempo, para todos os momentos, é ser fiel e se arrepender das práticas que porventura a gente erre. Então essa é o princípio apresentado por Cristo aqui, né? A fidelidade, obediência, zelo e arrependimento, ok? Vamos dar uma olhada aqui no chat por esse momento, se tem alguma pergunta aí. Aparentemente não. Vou dar uma olhadinha aqui. Beleza, todo mundo deixando aí sua mensagem de boas-vindas, que Deus abençoe. Que bom. Se tiver alguma pergunta aí, irmãos, depois você aproveita aí e coloca no nosso chat, que de vez em quando a gente vai dando uma olhadinha aqui e tentando fazer essa interação o mais possível, né? De modo que você possa aí participar da nossa aula, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui na nossa sequência. Dito isso, irmãos, essas características, né, gerais aí dessa primeira sessão, onde nós temos como interpretação o fato de, nessa primeira sessão, a revelação está respondendo para a igreja, para toda a igreja, de todo o tempo, de todo lugar, qual que é a postura que Jesus exige dela, e todas elas vão apontar para essa perspectiva de arrependimento e fidelidade. Só que, como eu já disse, existem 3 temas, né, divididos, pulverizados entre as 7 cartas, que é o esfriamento espiritual, que é a perseguição religiosa e que é a questão do liberalismo e da heresia. Esses são 3 grandes perigos da igreja de todo o tempo, de todos os lugares, e que a igreja precisa estar atenta para não cair nesses perigos. E aí a gente vai, à medida que for estudando cada carta, trabalhar com essa realidade, ok? Então vamos seguir aqui um pouquinho. Vamos trabalhar com a carta então de Éfeso, que nós já lemos aqui no início, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir aqui para você acompanhar também. Apesar de terem recebido bem o ensinamento de Cristo, né, falando aqui de uma questão histórica sobre Éfeso, quando Paulo foi a Éfeso pela primeira vez, está registrado lá em Atos, capítulo 18, né? Paulo aqui prega o evangelho lá, e eles recebem o ensinamento através da pregação de Paulo. Logo depois eles rejeitaram e ao longo do tempo se voltaram agressivamente contra o cristianismo. Atos 19 vai tratar de situações relacionadas à igreja de Éfeso. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá, Atos capítulo 19, em especial nós vamos ler o verso 33. Então se você observar aí, ó, final do capítulo 18, a terceira viagem missionária de Paulo, nós vemos que Apolo chega a Éfeso, e aí no capítulo 19, Paulo volta para lá. No 18 ainda, do capítulo 19 a 21, nós vemos que Paulo, na companhia de Priscila e Áquila, passa pela Cencreia, e no verso 19, chegado a Éfeso,
deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então nós vemos que Paulo, Priscila e Áquila chegaram a Éfeso e tal. Lá encontraram Apolo, depois Priscila e Áquila, que permanece ali em Éfeso, traz instruções sobre o batismo de Jesus, né, em contraste com o batismo de João Batista, está no verso 25 do capítulo 18, e aí você entra no capítulo 19, falando de que Paulo chega nessa região e encontra ali algumas pessoas, e esse texto é um texto especial, nós já trabalhamos com ele, a respeito da diferenciação do batismo de João Batista para o batismo de Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, dentro desse contexto de Éfeso, houve alguns problemas lá. Então veja aí, a partir do verso 18, né? Ele diz assim, o verso 28, perdão. Verso 28 de Atos 19. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, a mão queria falar ao povo. Então veja a confusão que o povo de Éfeso acabou fazendo, né, diante da pregação do caminho que Paulo trouxera à cidade de Éfeso, né? Veja que Metro acaba sendo um instrumento para criar essa confusão aí, né? E eles exaltam, né? O verso 34 ainda continua falando assim: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, era uma cidade extremamente idólatra, né? com dificuldades, rejeitando o evangelho apresentado no início, né, por Paulo. Apesar de quando chegaram, já encontraram ali alguns discípulos que receberam o batismo de Jesus, receberam inclusive a manifestação do dom de línguas, porque eram povos gentios, diante de um apóstolo judeu, mas que depois essa igreja se mostra uma cidade dura diante da pregação do evangelho. Então se voltaram agressivamente aí contra o cristianismo. Nós sabemos também que a igreja de Éfeso teve problemas quando Paulo, depois de já ter trabalhado durante 3 anos, né, e obteve resultados positivos, tanto com os judeus quanto com os gregos, né, eles acabam passando por uma situação complicada, tanto que Paulo tem que levar Timóteo, e a primeira epístola de Timóteo vai relatar sobre isso, porque a igreja estava se desviando da sã doutrina. Dê uma olhada lá comigo, em 1 Timóteo, nós estudamos isso, né, um tempo atrás, mas vamos relembrar aí, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, já nos é suficiente. Paulo vai dizer assim a Timóteo, né, a quem é endereçada a carta: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. E por que Paulo pediu para que Timóteo permanecesse em Éfeso? Veja aí: para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina.
Então veja, o contexto da igreja de Éfeso é que ela abraçou o evangelho, recebeu o evangelho, foi discipulada pelo apóstolo Paulo, ensinada pelo apóstolo Paulo, mas quando Paulo deixa a igreja, com o passar do tempo, a igreja começa a abraçar algumas doutrinas falsas, começa a ter naufrágio na fé, é isso que a carta de Timóteo vai dizer, e aí Paulo envia Timóteo com a tarefa dificílima de colocar a casa em ordem. Nós sabemos que aí então a primeira epístola de Paulo vai traçar algumas estratégias para que Timóteo consiga organizar de novo a igreja, trazê-la de volta à sã doutrina, colocar as questões nos eixos, mas com oposição, obviamente, com dificuldade. Então esse era o contexto da igreja de Éfeso. Então Paulo envia uma epístola à igreja em Éfeso, provavelmente no ano 62 depois de Cristo, na época em que esteve preso em Roma. E depois que foi solto, ele visitou Éfeso, onde Timóteo trabalhava como pastor. Então uma igreja que abraçou o evangelho, mas que teve dificuldades em se manter fiel aí durante a sequência dos anos, né? Então vamos lá, o próprio João, o apóstolo João, também residiu na cidade e se tornou uma força influente. Porém, durante os últimos anos do reinado do imperador Domiciano, a primeira metade aí da década de 90, a pressão sobre a igreja aumentou devido ao culto ao imperador, resultando no banimento de João para a ilha de Patmos. E é nesse contexto, então, que ele recebe a revelação e escreve à igreja cerca de 40 anos após o início dos trabalhos na igreja de Éfeso. Então, veja aí um contexto para você compreender essa mensagem aí para a igreja de Éfeso. Vamos lá, vamos ver as características da carta. Então, o destinatário é o pastor que está em Éfeso, ao anjo, voltando aqui para Apocalipse, capítulo 2. Então, você tem lá o verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O destinatário, portanto, é essa igreja. O remetente, Jesus se apresenta como aquele que comanda os pastores, os líderes, e que está no meio da igreja. Ele diz, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. O que mais? Ele faz uma avaliação, no verso 2, eu conheço as tuas obras, e ele aprova, as obras da igreja, o labor da igreja, a perseverança da igreja e a ortodoxia da igreja. Então ele vai dizer, olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Então era uma igreja que confrontava os falsos mestres e que havia ali defendido a sã doutrina. Parece que o trabalho de Timóteo foi um trabalho bem sucedido em trazer a igreja de volta aí à sã doutrina. Veja lá no verso 6, que é apresentado que eles odeiam, tenho contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Nós sabemos que os nicolaítas eram um grupo que, dentre outras coisas, pregava práticas liberais na igreja, principalmente relacionadas às questões de casamento aí. Então, nós temos a avaliação, deixa eu abrir aqui para você talvez visualizar melhor. Nós temos aí a avaliação de Jesus Cristo, aprovando a igreja quanto às obras, o trabalho, a perseverança, a ortodoxia, a defesa da fé. Porém, a condenação, verso 4, nos é dito, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, essa é uma expressão que aponta para o primeiro perigo da igreja, que é a apatia espiritual, que é o esfriamento espiritual. Esse amor, obviamente, o amor ao próprio Deus, à sua palavra, que é todo um contexto que o Novo Testamento apresenta, que a fidelidade deve ser... a fidelidade a Deus, ela é sintetizada a um amor à verdade, um amor à palavra, um amor às escrituras e, consequentemente, ao próprio Deus revelado. Então,
esse amor aqui refere-se também a esse esfriamento para com a comunhão com Deus, porque no labor, na perseverança, de certa forma eles foram elogiados, né? Então é uma situação que aponta para o esfriamento espiritual, ok? A orientação é, lembra-te aonde você caiu. Né? O foco é arrependa, busca para voltar aí às práticas das primeiras obras, né? Essa obra de amor e de dedicação ao conhecimento e à prática do verdadeiro cristianismo. A exortação, então, exige deles arrependimento. Então, o verso de número 5, né, diz: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Um arrependimento que gera mudança de vida, né? E a promessa é de comer da árvore da vida, ou seja, a promessa de vida eterna, a promessa de estar na presença do Senhor. Todas as promessas que Jesus apresenta, as 7 cartas, as 7 igrejas, direcionam para essa mesma realidade. Então, nós vemos que o objetivo da carta a Éfeso, a igreja em Éfeso, é combater essa perspectiva do esfriamento espiritual. Então, esse é um dos perigos que a igreja tem ainda nos dias de hoje. Então, o que essa mensagem de Éfeso serve para nós hoje? Que nós podemos ser uma igreja atuante, né? No labor, na perseverança, até mesmo no confronto daqueles que se levantam em defesa da sã doutrina, mas se não tivermos o amor como característica dessa igreja, uma prática amorosa, né? O amor abnegado, que é dito lá aos Tessalonicenses, um amor com característica de caridade. Se não houver essa prática em obediência à palavra de Deus e ao próprio Deus, de amar, essa igreja ela tem a fidelidade doutrinária, mas a sua prática espiritual vai estar fria porque falta esse amor, ok? Então, esse é o ensinamento, o primeiro ensinamento que nós vemos relacionados à carta ou à igreja em Éfeso. Lembrando aí, né, você, que tanto a carta da igreja de Éfeso, Sardes e Laodiceia aponta para esse perigo do esfriamento espiritual. A segunda carta que nós vamos trabalhar é a carta de Esmirna, ok? Vamos caminhar um pouquinho. Nós não fizemos a leitura dela, então eu convido você a voltar os seus olhos lá para Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler então agora do verso 8 ao verso 11. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. É óbvio que o foco da carta à igreja em Esmirna é diferente do foco da carta à igreja em Éfeso, né? Enquanto uma está falando do arrependimento e o voltar às práticas da primeira obra, com foco na caridade, no amor, aqui nós temos uma igreja que tem vários elogios, né? Que tem dificuldades talvez financeiras, uma igreja que não é com muitos recursos, mas que é uma igreja fiel, uma igreja que aparentemente tem sido padrão de uma igreja, né, de fiel. Tanto que se você voltar lá na página 35, no quadro das igrejas que nós fizemos, você vai ver que a igreja de Esmirna não recebe nenhuma crítica.
e tem como elogio que ela suporta os sofrimentos por causa de Cristo, tá certo? Então, a característica dessa igreja é uma igreja de um contexto de perseguição, uma igreja que está passando por tribulação. Por isso ele começa no verso 9 dizendo: eu conheço a tua tribulação, conheço a necessidade que você tem passado, e também o levantamento de pessoas que têm blasfemado contra vocês, que têm difamado vocês, e ele então prepara essa igreja para uma situação de uma perseguição ainda mais severa, não só de blasfêmia, né? Mas de perseguição que pode culminar na morte, tanto de prisão quanto de morte. Então ele diz: não tema as coisas que tem de sofrer, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Então é possível que essa perseguição inclusive culmine para a morte, e que eles deveriam permanecer então fiéis para receberem a coroa da vida, uma expressão de vida eterna. E a promessa aí é que não passaria pelo dano da segunda morte, mostrando que a segunda morte é uma morte espiritual, enquanto era possível que a igreja, sendo perseguida, passasse pela morte física. Então a carta à igreja de Esmirna vai tratar do perigo, né, da igreja desanimar da fé diante das tribulações, diante das perseguições, diante das difamações, diante da prisão e diante até mesmo da perseguição de morte. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho mais de perto nos nossos slides. Então, Esmirna era uma cidade dedicada e aliada de Roma e rival de Éfeso, né? Ela era rica e de clima agradável, uma cidade próspera. É provável que Policarpo, que era o discípulo de João, tenha sido bispo dessa cidade ou desta igreja, e foi perseguido, segundo a história da igreja, e acabou queimado pelo império por ter se negado a proclamar César como o Senhor, né? É aquela situação que Paulo também trata em Coríntios, de que somente pelo Espírito Santo alguém poderia dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Para nós hoje parece simples, qualquer pessoa que você perguntar na rua, Jesus é o Senhor, a pessoa fala, Jesus é o Senhor. Mas num contexto de perseguição, onde o império determinava que você teria que declarar que César, o imperador, é o Senhor, você fala, não, César não é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o dono, Jesus está no trono, Jesus é o soberano sobre todos os... Isso era pedir para morrer, né? Então, diante dessa perseguição, manifestar uma fidelidade diante de Deus poderia te conduzir ou à prisão, no caso de João, ou até mesmo uma perseguição maior, culminando na sua morte. É o que a história diz a respeito de Policarpo de Esmirna. Ok? Vamos lá. A igreja era formada por crentes pobres, né, que tinham ainda mais sofrimento por serem fiéis a Cristo como Senhor. Num lugar tão fiel a Roma, era aliada de Roma, ou seja, tão fiel ao imperador, de repente você assumir que Cristo é o Senhor, isso poderia gerar grandes problemas. A mensagem, portanto, desse império que até então era perseguidor da igreja, a mensagem que Jesus traz para aquela igreja é que você que está sendo perseguido e que você que está sendo ameaçado de morte, não tem problema. Eu sou aquele que morreu e que vive. Veja como que ele se apresenta, né? Eu sou o primeiro e o último. Eu comecei as coisas e vou terminar. Eu sou o alfa e o ômega, essa é a ideia, né? Que esteve morto e tornou a viver. Então a igreja que agora aqui é enfatizada, né, a ideia da perseguição como um perigo dessa igreja, ela é motivada a olhar para o próprio exemplo de Cristo, que foi perseguido e morto, mas que reviveu, e que ela também permaneça fiel diante dessa perseguição, que é possível a igreja sofrer, e que a igreja de hoje, em algumas partes do mundo, está sofrendo, mas essa igreja vai permanecer fiel diante dessas tribulações, seja de prisão, seja de ameaça de morte,
Porque o próprio Senhor da igreja que venceu, morreu e tornou a viver. E que mesmo que o crente perseguido seja morto por conta da fidelidade a Jesus como seu Senhor, ele não passará pelo dano da segunda morte. Veja que dentro dessa ideia de que a carta às 7 igrejas são para todas as igrejas de Cristo, de todos os tempos, em todos os lugares, elas são aplicadas dentro de contextos diferentes. Enquanto uma igreja está sendo atacada e corre o perigo do esfriamento espiritual, né, de deixar o amor, a outra igreja está sendo perseguida no sentido mais pleno, né, de ameaça de morte, inclusive. Isso acontece nos dias de hoje. Nós temos igrejas, por exemplo, num contexto ocidental, que o grande problema dela é justamente essa apatia espiritual. Ou num contexto aí, vamos imaginar, talvez de Europa, né, onde a igreja ainda subsiste com uma fraqueza muito grande, numa perspectiva como instituição, mas não tem mais a prática do amor. Às vezes você tem igreja lá financeiramente que investe ainda em obra missionária, que investe em igrejas no contexto de América Latina e de África, então tem uma prática interessante de obras, de zelo, mas é aquele lance, eu vou patrocinar porque eu não quero ir lá demonstrar amor ou realizar qualquer coisa. Em outros contextos, por exemplo, mesmo no contexto de América Latina ou de Latinoamérica, africano ou de Oriente ou Ásia, nós temos igrejas que estão sofrendo uma perseguição terrível, com prisões, né, e com mortes por conta de servir a Cristo. Então é uma realidade também para os nossos dias, favorecendo essa interpretação do chamado paralelismo. Tá? Então vamos lá, carta a Esmirna, deixa eu abrir aqui o slide para você. O destinatário é a igreja de Esmirna, através do anjo, né, do líder, do pastor e tal. O remetente, Jesus, que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu, ou seja, que venceu a morte. Então a morte não é um problema, é dessa forma que Jesus se apresenta. A avaliação, então, é que suporta o sofrimento com graça, né? Conheça as tuas obras, a tua pobreza, em contraste com a riqueza da cidade, né? E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga. Ou seja, toda a opressão, eles estão ali suportando isso. Jesus diz que conhece essa tribulação e todo esse sofrimento que eles estão passando. Condenação não tem nenhuma, a carta não apresenta, mas tem a orientação de que eles continuem suportando o sofrimento com graça e, se for necessário, sendo fiéis até a morte. Então a morte é uma realidade que pode sobrevir ou vir sobre a igreja? Claro, é isso que Apocalipse está dizendo. Em algumas igrejas, em alguns lugares, em determinado tempo, vão ser alvos desse sofrimento, dessa perseguição, e o padrão para essas igrejas é que elas devem suportar as tribulações com fidelidade até a morte, se porventura a primeira morte, né, ou a morte física, se de fato isso acontecer. Né? Então vamos lá. A exortação é quanto à fidelidade, eles permanecerem fiéis, ser fiel até a morte, e a promessa é a coroa da vida e não passar pela pelo dano, né, da segunda morte. Ok? Então assim nós entendemos o segundo perigo que nos é apresentado nessa sessão, que é a questão da perseguição religiosa. A igreja pode sofrer esse tipo de coisa? Sim, a igreja pode sofrer, inclusive perseguição até a morte. Vamos trabalhar agora, antes de terminar aí, nesses últimos minutos, com a igreja de Pérgamo, né, que vai tratar do terceiro perigo. A gente depois vai parar aqui. Na semana que vem a gente continua o estudo sobre os 7 candeeiros, tratando das outras cartas, porque aí tem alguns elementos, principalmente na igreja de Sardes, que traz alguns questionamentos teológicos, doutrinários, e a gente vai ter que gastar um tempinho a mais ali, tá bom? Então vamos lá, a igreja de Pérgamo, vamos caminhar aqui nos nossos slides. É a capital do império na região da Ásia Menor,
né? Então era uma cidade importante, era um lugar de adoração, templos dedicados ao imperador. Os membros da igreja eram obrigados a acender incensos e proclamar que o imperador, que César é o Senhor, como todos os demais. Haviam práticas, né, e momentos litúrgicos de adoração ao imperador, e todo cidadão era obrigado a participar. E muitos membros da igreja cederam a essa tentação. E não só participavam dessas cerimônias a César, como também dos banquetes regados a muita imoralidade, os chamados bacanais, né? Pois renegar as práticas idólatras causava essa exclusão social. Então, para não sermos perseguidos pela sociedade, a gente aceita o padrão da sociedade, todo mundo faz vistas grossas, é uma exigência, não tem problema nenhum a gente não apresentar uma fidelidade a Cristo na sociedade. Deus conhece o nosso coração, ou seja, uma igreja liberal, né? Uma igreja que começa a abraçar o liberalismo, abraçar algumas heresias, para que não tenha um problema da perseguição, para que a sociedade a tolere e ela possa se manter. Então, nós vemos que Jesus chama a atenção que essa igreja tinha lá a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Vamos ler a carta à igreja de Pérgamo para que fique mais claro todas essas situações. Eu vou ler aqui, diz assim: a igreja, ou ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, verso 12 do capítulo 2 de Apocalipse. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? Um elemento de condenação, né? Essa espada de 2 gumes, tanto de livramento quanto de proteção, como também de condenação. Conheço o lugar em que habitas, o lugar não era nada fácil, onde está o trono de Satanás, ou seja, uma cidade que está totalmente prostrada às práticas que Satanás deseja, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Veja, há um grupo fiel nessa igreja. Minha testemunha, meu fiel, e que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, os fiéis são perseguidos. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Veja que são várias críticas. Primeiro, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão, se você lembra, refere-se a um contexto do Antigo Testamento, daquele que se levantou para tentar, através do casamento misto, da imoralidade, perverter o coração do povo de Israel, fazendo com que esse povo se tornasse infiel ao povo de Israel. Balaão ele usa a própria lei que Deus havia dado ao povo de Israel e usa uma estratégia para que o povo desobedecesse à lei e assim Deus fosse um instrumento até de castigo para o próprio povo. Então, uma manipulação, né, que Balaão usa para conduzir o povo à idolatria, à imoralidade, ao pecado e, consequentemente, à ira de Deus sobre eles. Então, tem aí alguns, dentro dessa igreja de Pérgamo, que sustenta as doutrinas de Balaão. São pessoas que não são fiéis, não são verdadeiras, elas manipulam, elas fazem apologia ao pecado, né? É aquela pessoa que vai falar assim, não, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Né? Todo mundo faz, é algo extremamente natural, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ir numa balada, não tem problema nenhum você beber, não tem problema nenhum você agir de uma maneira que a sociedade tenha como algo aceitável, tá? Não seja fanático, não seja um Antipas na vida, uma testemunha fiel. Fique tranquilo, todo mundo faz, não tem problema nenhum, não tem problema você ir numa festa, beber, não tem problema você experimentar alguma coisa. Deus conhece seu coração, fica tranquilo, né? Essa história aí de puritanismo, de vida santa, piedosa, isso aí não tem nada a ver. Então são pessoas que defendem isso, às vezes dentro da igreja, né? Pegam alguns argumentos, né, e ensinamentos da própria Escritura para amenizar a questão do testemunho. Então, uma situação bastante comum na igreja ocidental. Né? É muito comum você ver pessoas dentro da igreja
defendendo práticas mais abertas, práticas mais aceitáveis pela sociedade, né? Então, no contexto lá do Antigo Testamento, que o casamento misto era proibido em último grau, para preservação da descendência messiânica, né? O ensinamento é, não tem problema não, o que é isso? Você pode casar com uma mulher de outra nacionalidade, e você vai converter ela depois, não tem problema nenhum. Então, são práticas que tentam amenizar a pureza da igreja em argumentos, né, de defesa até de práticas questionáveis, como sendo toleradas e aceitáveis por todo mundo. Então, isso é o que acontecia na igreja de Pérgamo, né? Ainda bem que, se fosse uma questão cronológica, a gente poderia, ainda bem que isso aqui já passou, a igreja de hoje não vai acontecer isso. Então, mais um fator para quebrar essa ideia da cronologia. Essa é uma realidade muito presente para os nossos dias, né? Uma igreja que abraça o liberalismo. O que mais que diz aí? Que além de ter alguns ali que sustentavam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja, práticas de prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ou seja, idolatria e promiscuidade. Então, geralmente, é nessa linha que vai trabalhar, né? O liberalismo. Ele vai amenizar que as práticas de idolatria e a prática de promiscuidade ou alguma atitude não tem problema. Então, hoje o crente manter relação sexual antes do casamento, qual é o problema disso, pai? Vai casar daqui a pouco, isso aí está tranquilo, não tem problema nenhum não, né? Todo mundo faz, normal. A questão fazer uma festa junina na igreja, qual o problema disso, pai? A gente vai trazer as pessoas para a igreja, esse é o objetivo, as pessoas vão conhecer a igreja, né? Nós vamos levantar o sustento aí para a igreja na quermesse, não tem problema nenhum. Então veja, elas fazem uma apologia a práticas que deveriam ser rechaçadas, mas de uma maneira bem carinhosa, para que não evite nenhum conflito, né? A igreja tem que ser tolerante, a igreja tem que ser acolhedora. Nós não podemos confrontar os pecados. As pessoas bebem, qual que é o problema? Se eu falar sobre o que é proibido por causa do testemunho, por causa de que as pessoas vão se escandalizar, né? Diz que aí não faz negócio desse não, qual que é o problema? Mas se Cristo não é suficiente na sua vida ao ponto de você abrir mão de alguns desejos e de alguns prazeres da sua vida para manter um testemunho fiel e objetivo, para que as pessoas desejem uma vida santa, porque para você pode ter um equilíbrio aí e tomar sem beber alguma coisa, sem cair na embriaguez ou uma situação pior. Mas o simples fato de você assim fazer, você está ensinando talvez um filho, você está ensinando um sobrinho, um neto, um tio, e mostrando talvez para os seus empregados ou para as pessoas que convivem contigo, que não tem problema, até o fulano que é da igreja faz, né? Então veja, o pecado, meu irmão, ele vai entrar sempre de modo sorrateiro. Ou você fecha as portas definitivamente para práticas liberais, ou um momento ou outro você vai acabar caindo nele, né? Então essa é a exortação aqui. O que mais? Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez aparece aqui a figura dos nicolaítas, que é essa situação de tornar condenados casamentos lícitos e aprovar casamentos ilícitos. Principalmente era esse o contexto aqui dos nicolaítas, que também é uma situação do liberalismo, né? Igrejas, por exemplo, que aceitam todo tipo de união, né? Não importa se é do mesmo sexo, não importa se é divórcio da parte que é culpada no divórcio, ou de qualquer outra situação, e o importante é que as pessoas sejam felizes, né? Então a igreja tem que tomar cuidado com isso, para que as suas as gerações futuras não aprendam uma prática que o casamento não é digno de honra mais, né? E que a fidelidade, o respeito, o padrão de uma família estabelecida pelas própria escritura é um padrão a ser seguido e obedecido. Então, o liberalismo ele vem de uma maneira sorrateira, dizendo, o principal argumento do liberalismo, isso não tem nada a ver.
Na verdade, quando você olha para o Apocalipse, tudo tem a ver e a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, tá certo? Então diz lá, tem aí alguns que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles, ou seja, os infiéis, os adúlteros, os promíscuos, os liberais, contra estes pelejarei com a espada da minha boca. É a divisão dentro da igreja do joio e do trigo. Ok? Quem não se arrepender, que não realmente demonstrar que é um servo de Cristo de maneira fiel, vai ser alvo da justiça do próprio Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Veja aqui que é um paralelo, né, um contraste dos banquetes, das baladas da época que eles participavam, das orgias, das comilanças, com aqui um oferecimento de um alimento espiritual, um maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Existem algumas interpretações relacionadas à figura aí dessa pedrinha, mas a pedra como talvez símbolo desse marco que em vários momentos do Antigo Testamento era colocado como um sinal de consagração, de fidelidade, de obediência. Mas é uma situação que nós, quando estudamos simbolismo, né, vimos que quando o texto nos deixa claro do que trata, ótimo. Porque quando não deixa claro, o importante não é correr atrás de uma interpretação para um detalhe no quadro geral, mas sim o quadro inteiro, e o quadro inteiro é da exortação de Jesus para uma igreja fugir do liberalismo e das heresias, manter-se fiel, como o exemplo de Antipas, que é dado aqui no verso de número 13, que provavelmente era o pastor dessa igreja, e que foi morto justamente porque não negou a fé e a fidelidade para com o Senhor Jesus. Caminhando já para o nosso final, irmãos, então vamos lá. Destinatário ao anjo da igreja em Pérgamo, remetente, aquele que tem um instrumento de justiça. A espada é apontada como um instrumento de justiça. Se você vai para Romanos capítulo 13, por exemplo, que diz sobre a responsabilidade da autoridade civil, do magistrado civil, que ele tem inclusive o poder da espada, né, trazendo morte ou não sobre o cidadão. Então que a gente tem que honrar as autoridades que Deus constituiu como ministros, porque eles têm o poder inclusive de espada. O governo ele teria esse poder da aplicação da justiça, né? Isso a gente vê hoje no nosso contexto, o poder de polícia, né? Que dependendo de uma situação extrema, específica, ele pode utilizar da sua arma para proteger e, de certa forma, aplicar uma justiça sobre aquele que está agindo de uma maneira equivocada, desrespeitando os padrões que a própria autoridade determinou como ministro de Deus. Então, espada nas escrituras, tanto no contexto fora da igreja como de igreja, é instrumento de justiça. Então, espada de dois gumes, que refere-se à palavra de Deus lá de Hebreus, né, que tem poder para discernir e separar o inseparável, aponta tanto para a espada como esse elemento de proteção, quanto de condenação, tá certo? Então, essa era a realidade da igreja, uma igreja onde você tinha um grupo fiel, mas você tinha um grupo também liberal, infiel, herético. Então, a promessa é que Jesus vai usar da sua justiça em proteger e preservar os seus fiéis, mas aplicar essa condenação sobre aqueles que não se arrependem e que não mudam de vida, tá certo? Vamos lá. Avaliação, aprovação para aqueles que mantêm a fé em Cristo e condenação para aquele que tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias. Tem um erro aí na nossa digitação e você desconsidera. Então, aqueles que toleram, aceitam a imoralidade, a idolatria, é apresentado então essa condenação. Deixa eu confirmar aqui em relação à nossa apostila. Vou marcar aqui depois para arrumar aqui esse heresisas aí que está aí. Você desconsidera esse erro também de digitação, tá bom? Então vamos lá, vamos para a orientação.
a orientação que Jesus dá é uma orientação bastante clara. Ou você muda de vida, ou você se torna fiel, deixa a heresia, deixe o liberalismo de lado, ou você será destruído por sua infidelidade. A exortação é arrependimento, arrependa-te. E a promessa é um contraste, portanto, aos banquetes imorais, né, que a cidade oferecia e que muitos crentes estavam participando, que ao invés desses banquetes imorais, a promessa para os fiéis e arrependidos é de um alimento espiritual dado pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Nosso horário então já deu, né? Nós vamos parar por aqui hoje e na semana que vem a gente continua ainda tratando sobre os 7 candeeiros, mas aí trabalhando com as demais cartas, mas a essência já nos foi apresentada, é que nessa sessão está sendo respondido o que Cristo quer, deseja de cada igreja, os perigos que a igreja está passando em todos os tempos, em todos os lugares, e que ela precisa estar atento, seja num contexto de esfriamento espiritual, de falta de amor, de caridade, seja na perspectiva da perseguição, que pode culminar inclusive numa perseguição tamanha, que conduz à morte, ou diante das heresias e do liberalismo que tolera a imoralidade, a prostituição, a idolatria dentro da igreja, as práticas idólatras, promíscuas, né, imorais e heréticas dentro da igreja, né? E aí Jesus vai apresentar que num contexto de igreja, meu amigo, é sempre ou, né? Você vai lembrar muito bem dessa história, onde você tem que assumir uma posição de fidelidade sempre.